Olá pessoal, sou a Neila da Movimentar Life. Hoje é o terceiro dia da nossa semana Vida em Movimento. Que bom que você está aí conosco. Hoje nós vamos focar a questão da imunidade, da prevenção de doenças, principalmente as doenças crônicas, que é o que a gente tem hoje ligado também com a imunidade e com as últimas doenças respiratórias que foram estudadas, né, inclusive o Covid-19, nós vamos estar falando sobre tudo isso no vídeo de hoje. Um conjunto de células que nós temos são os glóbulos brancos, eles são responsáveis eles formam o sistema imunológico. Você já ouviu falar de radicais livres, de antioxidantes, tudo isso, né? Digamos assim, os radicais livres, eles são vistos pela sociedade como os vilões. E os antioxidantes, né, eles vêm ali como, eles são os desejados. As células, lembra lá das mitocôndrias? As células ligadas à respiração, elas fazem o processo da respiração e os radicais livres, eles vão ser o resultado, não tem jeito. Só que assim, eles são danosos para o nosso corpo. Então, os antioxidantes, eles, além de frear esse efeito danoso que os radicais livres eles trazem, eles também estão ligados com a questão da proteção, de ajudar o corpo, o sistema imune a evitar que as doenças elas se proliferem, certo? E vamos pegar um exemplo aqui. Quando eu estou fazendo exercício físico, né, tô ali correndo, eu tô jogando, o coração tá acelerado, eu tô jogando mais sangue para os meus vasos sanguíneos, então chega mais sangue nas células. Esse sangue que chega, ele vai estar mais carregado de antioxidantes, e esses antioxidantes vão agir dentro daquela célula. Então, tem algum processo inflamatório, e eu vou falar de vários agora, como ocorre. Eu estou com um processo inflamatório, os radicais livres eles já vão ali para ajudar a reverter esse processo. Mas o processo inflamatório ele ocorre no organismo inteiro, né? Para você ter uma ideia, a obesidade, né? O fato de você ter células de gordura, os adipócitos em grande quantidade no corpo, já é um processo inflamatório a longo prazo, porque ninguém fica obeso da noite para o dia, né? Quando você está a partir de 20 minutos sentado, sem fazer nenhum movimento, isso já gera um processo inflamatório. Então, se eu estou sentada assistindo televisão, se eu estou trabalhando no escritório, né? Eu estou lá o dia inteiro, mas eu passo 3, 4 horas sem me levantar, sem me movimentar, o meu corpo está gerando processo inflamatório. E a gente sabe, né, a questão das lesões, né? Lesão por esforço repetitivo, a questão da postura inadequada, como é que eu vou, a minha postura, como é que eu vou conseguir causar um dano, uma escoliose, uma cifose, por exemplo. É por um processo inflamatório, não é assim, eu sentei errado, né? Outro dia a gente postou no Instagram a importância de você tirar a carteira do bolso quando você vai sentar. Porque aquela carteira, se você sentar em cima daquela carteira, o que vai acontecer com a sua coluna? Ela não vai ficar reta, ela vai fazer ali uma curvatura. E isso vai gerar uma compressão que não deveria ser gerada, vai gerar um processo inflamatório. E aí o exercício, ele entra, esses antioxidantes que a gente produz, né? Na verdade, os antioxidantes eles não são produzidos com o exercício, a gente consome eles na alimentação, certo? Então, os alimentos ricos em antioxidantes devem ser prioridade para a gente. E aí, com o exercício físico, a gente vai conseguir levar mais antioxidantes para os lugares onde precisa no nosso organismo. Pensa, quando você está fazendo exercício, você puxa a respiração, você aumenta a capacidade respiratória. Por quê? Pensa no balão, você joga ar para dentro, o balão ele vai expandir. Quando eu estou fazendo o exercício, quanto mais eu puxo o ar, jogo o ar para dentro, mais eu estou fazendo com que os meus pulmões eles se dilatem. O sistema cardiorrespiratório em geral e cardiovascular, são dois sistemas diferentes, eles vão abrir novos vasos sanguíneos para levar mais sangue, mais oxigênio para esses pulmões. Então, com o exercício, conforme eu vou praticando o exercício,
eu vou sentindo melhorias na minha respiração, né? Você que já fez, você vai entender o que eu tô falando. Você se sente menos cansado, menos ofegante, você não aguentava subir uma escada e já tava... E aí você, com o tempo, fazendo exercício, você, poxa, eu tô bem melhor, tô bem legal. Por que que isso acontece? Justamente porque os pulmões, o coração, eles vão expandindo os vasos, vão abrindo novas redes. E aí isso leva mais oxigênio, entendeu? E isso acontece nas doenças, especialmente as doenças respiratórias, que é o que a gente vai falar agora, né? A gente tem aí a asma, a bronquite, o efizema pulmonar, a DPOC, que é a doença obstrutiva crônica. Essas doenças, muitas das vezes não, em todos os casos, essas doenças, elas vão afetar o processo respiratório. Então, a gente vai sentir aquela dificuldade, muitas pessoas vão sentir a dificuldade respiratória, elas diminuem, o contrário do que o exercício faz. Essas doenças, elas diminuem a capacidade respiratória, ou na inspiração ou na expiração. No caso da asma, é a expiração, né? Você consegue puxar o ar para dentro, mas para soltar você tem ali aquele acúmulo de gás carbônico, e aí é mais difícil. E todas essas doenças, elas vão estar alterando isso. O exercício, ele já vai fazer o processo contrário. Ele vai justamente ajudar para que o organismo ele consiga, sabe, com essas estratégias, mais sangue, mais oxigenação, mais vasos sanguíneos, conseguir reverter e melhorar esse processo. E aí a gente entra na questão da doença respiratória que mais tem matado pessoas nos últimos meses, que é o Covid-19, né? Não é uma doença... Assim, ela é considerada respiratória porque ela afeta principalmente, né, as vias aéreas, ou superiores ou inferiores, ou as duas, né? Na verdade, só dá para alcançar as vias aéreas inferiores, que são os pulmões, depois que já danificou ali as vias aéreas superiores, né? Então, a Covid, ela é uma doença onde basicamente falta oxigênio para as células, por conta desse bloqueio que tem inflamatório, né, dentro das vias respiratórias. Então, o exercício físico no tratamento das doenças respiratórias em geral é um dos melhores remédios. Mas aí agora eu quero falar só um pouquinho sobre os exercícios, as doenças crônicas em geral, né? Porque elas estão totalmente ligadas com as complicações. Eu tive uma infecção, eu tive um processo inflamatório. Se eu tenho alguma doença crônica aliado a isso, eu pioro o meu quadro. Se eu não tenho uma doença crônica, é mais fácil de tratar, entende? Elas são as complicações das outras coisas. E aí a gente tem a diabetes, né? A Covid é totalmente ligado com a questão, as complicações, quem tem diabetes e hipertensão, já era uma complicação a mais, problemas renais, entende? Tudo isso, nosso corpo, ele é interligado. Então, se eu tenho algum problema ou alguns problemas já em andamento, que eu não trato ou está em tratamento, mas eles estão ali, isso acaba fazendo com que o organismo ele fique numa situação muito mais complicada. E o exercício, em todos esses casos, em todas essas situações, ele vai ser um grande amigo. Ele libera substâncias e essas substâncias, elas vão agir em vários órgãos do corpo, entende? Ao mesmo tempo. Então você vai ter, quando você faz ali o exercício, você vai ter os neurotransmissores atuando no sistema nervoso, melhorando a ansiedade, o estresse, ali, a depressão. Você vai ter outros tipos de substâncias, como eu já citei lá no início, os antioxidantes, agindo ali nas células para fazer a recuperação de algum dano. Você vai ter a questão da melhoria ali da força, do vigor físico, né, da capacidade de oxigênio que vai entrar nas células. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, não é só um benefício, só um ou dois. Então, realmente vale muito a pena a gente trabalhar a questão do exercício como um remédio, como um aliado da nossa saúde. Eu sei que muitas das vezes é difícil, né? A pessoa que ela está com problema respiratório, ela sente dificuldade de respirar. Como que vai fazer o exercício? Às vezes é difícil.
Só que com o tempo você vai percebendo os resultados e aquilo anima você, porque você percebe, poxa, realmente está dando resultado, está valendo a pena meu sacrifício, né, aqui de fazer essa atividade. Então, essas pessoas elas não podem desistir, porque quem tem esse tipo de dificuldade respiratória são os que mais precisam, entende? Então, é importante sim você não desistir. A gente vai ter que encerrar esse vídeo aqui, mas amanhã nós vamos falar bastante, nós vamos fechar falando bastante sobre como é que o exercício e a alimentação eles vão influenciar na saúde mental, né? Aí a gente vai ficar devendo muito mais conteúdos. Se você tiver de dúvida, que você quiser comentar, perguntar, a gente tem um prazer em responder. Então, eu espero que as informações que eu passei aqui tenham sido úteis para você, tá bom? E a gente se vê amanhã.